é estarmos mais uma vez na presença do Senhor nesta noite, neste feriado, um dia de bênçãos que o Senhor nos deu, de chuva. Fazia um bom tempo que não caía uma chuva tão abençoada como essa, e nós nos alegramos com o sol e com a chuva, porque o Senhor diz na sua palavra: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por isso que nós nos alegramos e rendemos graças ao nome do Senhor, porque tudo vem dele, tudo vem das mãos do Senhor. Abra a palavra de Deus no capítulo 9 do livro de Josué. Nós queremos continuar no tema que desenvolvemos na terça-feira passada e, com a ajuda de Deus, concluirmos a parte 2 da mensagem que iniciamos terça passada sobre o título: Por que devemos consultar a Deus sempre? Capítulo 9 de Josué, eu fui até o verso 14. Na semana passada eu quero iniciar no 14 e ler mais alguns versículos. Josué 9, 14 diz assim: Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que no fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão e Sefira, e Beerote e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. 22. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. 26. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Amém? Tome seu assento por bondade. Fazendo rapidamente uma recapitulação do que falamos na terça passada, nós começamos esta mensagem com o tema: Por que devemos consultar a Deus sempre? Semana passada falamos sobre a primeira parte e demos enfoque naquilo que o texto nos revela a respeito da importância de nós consultarmos a Deus antes de tomarmos qualquer decisão, e as implicações que nós podemos ter quando tomamos decisões erradas, decisões sem o consentimento de Deus ou sem antes consultarmos a Deus. E nós tomamos esta história porque ela ilustra muito bem decisões e as consequências quando nós deixamos a Deus de lado e confiamos
na nossa capacidade de julgamento sobre qualquer decisão. E quando tomamos esta decisão desprezando o conselho de Deus, nós podemos sofrer muitas consequências. E é sobre as consequências que eu vou falar nesta noite. Mas, recapitulando, nós falamos que a primeira importância de nós consultarmos a Deus é porque nós devemos tomar as decisões de forma acertada, decisões corretas. E os pré-requisitos que nós analisamos na semana passada foi que para nós tomarmos decisões corretas, nós não podemos nos deixar levar pelas mentiras. Os gibeonitas contaram aquela história, montaram todo um teatro, dizendo que vinham de uma terra distante, quando na verdade eles eram vizinhos de Israel, daquele território que Israel já tinha conquistado. Eles também mentiram dizendo que eram seus servos, que eram servos de Israel, quando na verdade eles eram inimigos do povo de Deus. Nós também falamos que, um segundo ponto, nós não podemos nos deixar ser seduzidos pelos elogios, porque os gibeonitas começaram a bajular e a lisonjear o povo de Israel, dizendo: nós reverenciamos o Deus de vocês pelas grandes obras que Ele fez lá no Egito, como Ele destruiu aqueles reis, como Ele é forte e poderoso, o Deus de vocês, e nós viemos pela fama do Senhor até vocês. E os elogios escondiam, na verdade, um desejo de obter vantagem nisso tudo, porque elogiando os israelitas, é muito provável que eles baixariam a guarda e o acordo seria feito de forma mais fácil. Então a intenção por trás daqueles elogios dos gibeonitas, na verdade, era conseguir vantagem para si. Também nós falamos que nós não podemos nos deixar ser levados somente pelas propostas, porque a proposta parecia muito boa. Vieram aqueles povos e disseram: olha, nós somos os seus servos daqui para frente, faça um acordo de paz conosco, porque nós queremos servir vocês. Só que este acordo não era da vontade do Senhor. Eles, na verdade, vieram com este acordo para pouparem a sua vida da morte, já que a ordem que Israel havia recebido de Deus era para desalojar todos os inimigos daquela terra. Também nós mencionamos que nós não podemos olhar somente as aparências, porque eles se caracterizaram, pegaram jumentos cansados, roupas velhas, surradas, batidas, calçados velhos, odres remendados, pão bolorento. Tudo isso para caracterizar que eles realmente vinham de uma terra distante. Então, nós não podemos nos prender à aparência de algumas coisas que vêm diante de nós. Não podemos nos deixar levar pelas aparências. E aqui eu começo agora, então, a segunda parte da mensagem. Porque nós também não podemos ceder à pressão do momento quando temos que tomar uma decisão. Porque estes gibeonitas, eles chegam diante de Josué e de Israel na base da pressão. Eles dizem assim: façam agora concerto conosco. Irmãos, é um perigo quando nós tomamos decisões precipitadas por conta da pressão do momento. Nós não podemos ceder à pressão. A pressa dos israelitas em ceder à pressão, em tomar uma decisão precipitada, causou-lhes muitas consequências que nós veremos a seguir. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ceder à pressão do momento, nós não podemos ficar presos às circunstâncias, muitas vezes, desesperadoras à nossa frente, que às vezes fazem nós tomarmos decisões precipitadas. Quem não se lembra de Gênesis, capítulo 25, dos versos 29 a 34, Esaú chega cansado
do campo e com fome. E Jacó está preparando um guisado delicioso. Provavelmente Esaú, lá chegando próximo da casa, já começa a sentir aquele aroma delicioso de uma bela refeição que o seu irmão estava preparando. E ele chega faminto diante de Esaú e diz: me dá um pouco do teu guisado. E Jacó, esperto, diz o seguinte: olha, dá eu não dou, mas eu te vendo. Eu te vendo. E pela fome que a circunstância, talvez desesperadora para Esaú naquele momento, era a fome que ele estava. Ele não pensa duas vezes, ele bate o martelo. E Jacó pede assim: então jura. E Esaú: eu juro, está vendido, por um prato de lentilha. Aquela decisão precipitada de Esaú custou muito na vida dele. Nunca mais ele conseguiu transformar aquela situação em bênção na vida dele. Por quê? Porque cedeu à pressão do momento. E nós não podemos, meus irmãos, tomar decisões baseadas muitas vezes na circunstância momentânea que estamos vivendo. Às vezes estamos encurralados, pressionados e tomamos uma decisão para nos livrar daquela situação embaraçosa naquele momento, sem nos darmos conta que estamos entrando em situações ainda mais difíceis, ainda piores. Por isso não podemos ceder à pressão. E eles fizeram então um acordo de paz com os seus inimigos, com os gibeonitas. E depois de 3 dias eles ficaram sabendo que aqueles povos que se diziam de uma terra distante, na verdade, moravam a poucos quilômetros da onde o exército de Israel estava. O acampamento de Israel estava. 3 dias depois a farsa é descoberta. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a mentira ela não dura para sempre. Uma hora a verdade aparece, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Como está escrito no livro de Provérbios 12, 19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Nós precisamos ser amantes da verdade. Deus espera de nós sinceridade. Deus espera de nós verdade em nossos lábios. Amém? Por que devemos consultar a Deus sempre? Para evitarmos consequências desagradáveis. Agora nós começamos a ver as consequências que vieram deste acordo de paz, que não deveria ter sido feito. Porque, por mais que a aliança foi feita, baseada num engano, esta aliança havia sido feita diante de juramento. E agora, como nós lemos, por mais que eles descobriram a farsa dos gibeonitas, 3 dias depois daquele acordo, não tinha mais o que fazer. Não podia mais ser rompida aquela aliança. E o primeiro problema, a primeira consequência, é que os israelitas começam a ter problemas internos agora. Porque o próprio povo de Israel começa a reclamar da liderança. Por que vocês foram fazer uma aliança sem consultar a Deus? Problemas internos. Eles queriam agora que o acordo fosse violado e os inimigos mortos, mas não poderia mais ser rompido este acordo. O próprio povo de Deus começou então a ter problemas internos. E meus irmãos, quantas vezes em nossas vidas as famílias começam a ter problemas, o casal começa a ter problemas, fazem alianças, fazem acordos, fazem negócios fora, mas os problemas começam a aparecer dentro do casamento. É o casal que começa a entrar em conflito, é os filhos que começam a pagar a conta pelos erros dos pais. Em
Todo acordo mal feito há consequências e há prejuízo e há perdas, todos começam a perder. Todos começam a perder. E eles não poderiam agora quebrar a aliança, porque esta aliança havia sido feita com juramento diante do Senhor. Eles não poderiam agora corrigir um erro, fazendo outro erro, cometendo outro erro. E pior do que ter feito o acordo era quebrar agora a aliança. Por quê? Porque um acordo feito diante do Senhor era inviolável. E aqui eu vou entrar numa questão, meus irmãos, que nós temos visto acontecer. Quantos casamentos que foram feitos que não deveriam ter sido feitos, mas porque foram feitos diante desse altar, na frente de testemunhas, foi jurado diante do Senhor. E tem pessoas que às vezes por mínimas razões querem desfazer casamentos que foram feitos sob juramento diante do Senhor. Aquilo que foi feito diante do Senhor não pode ser rompido, não pode ser desfeito. E tem casais hoje, infelizmente, que por qualquer razão querem se separar, querem entrar com um divórcio, sendo que Deus, Ele diz na sua palavra que Ele foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, quando você resolveu assumir compromisso diante de Deus. Mas tem mais. Quantos obreiros, meus irmãos, e aqui eu falo para nós que estamos aqui, para obreiros que estão aqui também, que foram separados, que são separados, que vêm diante do altar, que colocam a mão em cima da Bíblia e juram lealdade a Deus, lealdade à igreja, lealdade à liderança, e depois por qualquer coisinha que não se agradaram ou que não foram reconhecidos como deveriam ou como queriam ser reconhecidos, se rebelam contra a igreja, saem fora, rebelados, brigados, e abrem igrejas por aí. Quando que Deus vai compactuar com situações iguais a essa? Nunca. Foi feito juramento diante do Senhor. Quando Saul, 400 anos depois, ousou tentar quebrar esta aliança ferindo os gibeonitas, Deus mandou 3 anos de fome à terra. Israel padeceu 3 anos pela fome. Pessoas, gado, prejuízos, perdas, por causa de um homem que tentou desfazer um acordo feito diante do Senhor. Sempre quando acordos que foram feitos em nome do Senhor são rompidos, as consequências ficam ainda maiores e piores. Por isso, meus irmãos, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis aos votos que fazemos. Eclesiastes 5:4 diz o seguinte: se fizer um voto, cumpra, porque se for para não cumprir, não faça. Deus não se agrada de votos de tolos. Meu irmão, você tem que ter uma palavra só, é sim, sim ou não, não. Não prometa aquilo que você não vai poder cumprir. É por isso que Salmo Salmo número 15, verso 4b diz que o justo é aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Porque apesar do acordo ter sido fruto de um engano, eles haviam feito juramento diante do Senhor. E tem pessoas que, infelizmente, fazem promessas temerárias, se colocam em situações de risco e depois querem voltar atrás, mas nós não podemos fazer assim. Nós precisamos fazer promessas conscientes, com os pés no chão. Nós precisamos não nos deixar levar por emoções momentâneas. Nós não podemos
agir pela empolgação ou pela precipitação. Não podemos ser impulsivos. Tem pessoas que passam na frente da loja, encontram lá um eletrodoméstico, um eletroeletrônico muito bom, muito útil, muito bonito. E aí se envolvem em prestações sem ao menos parar, calcular, ver como é que está a sua situação financeira, ver se a parcela cabe no bolso, e depois fazem negócios, não conseguem arcar, e o nome do Senhor ainda é blasfemado. Porque se dizem cristãos, mas não conseguem honrar com os seus compromissos. Não haja por impulso. Não haja por impulso. Mas também tem os deveres externos. O acordo de paz entre eles tornava-os responsáveis uns pelos outros quando houvesse guerra com os outros inimigos. Por quê? Porque Israel era a parte mais forte da aliança e os gibeonitas era a parte mais fraca. Quando os outros inimigos souberam que Gibeão havia feito aliança com os israelitas, eles se organizaram em uma coalizão e foram de encontro com os gibeonitas para destruí-los. E aí no verso 10, no capítulo 10 e verso 6, quando os gibeonitas se veem no meio da guerra, eles clamam por ajuda, dizendo para Josué: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. E agora Israel estava obrigado pelo acordo a defender aqueles que eles deveriam ter expulsados da terra de Israel. O povo precisou se expor em uma batalha que não era deles. Precisou empregar esforços que eram desnecessários para combater os demais inimigos. E quem eles deveriam atacar, agora eles estavam obrigados a defender. Estavam obrigados a defender. E muitas vezes, meus irmãos, através de atitudes que nós tomamos, nós nos colocamos em riscos desnecessários. Às vezes, por decisões que tomamos, nós colocamos em risco o nosso casamento, nós colocamos em risco a nossa família, nós colocamos em risco o nosso ministério, nós colocamos em risco a nossa integridade, o nosso bom nome, por decisões que não deveriam ser tomadas. Mas, em tudo isso, meus irmãos, em tudo isso, nessa história toda que nós falamos até aqui, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus também. Não vejo apenas consequências, ou aliás, eu vejo consequências. Mas eu vejo em tudo isto, o final da história, como ela termina, eu vejo em tudo isto a graça e a misericórdia do Senhor. As nossas decisões têm consequências? Tem. Consequências desagradáveis? Sim. Porque quando nós lemos mais para frente, nós percebemos que após o engano ter sido descoberto, e os israelitas ficarem naquele dilema de invalidar ou não invalidar a aliança, e os líderes expõem para o povo: olha, nós não poderemos invalidar a aliança para que não venha maior ira da parte de Deus sobre nós. Quando os israelitas se mantêm fiéis ao concerto que eles fazem, eu vejo no verso 21 e 23 que Josué então aplaca o ânimo do povo, chama os gibeonitas para perto, confronta eles e dizem: por que vocês nos enganaram? A partir de agora, pelo engano, pela fraude de vocês, vocês vão receber uma maldição sobre a vida de vocês. Porque eu entendo aqui, meus irmãos,
a lei da semeadura. Os israelitas tiveram consequências por errarem, tiveram. Mas os gibeonitas também tiveram consequências por terem levado o povo de Israel a errar. Também tiveram consequências. É a lei da semeadura, o que se planta, se colhe. Mas como eu disse, eu vejo aqui ao final da história a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Porque apesar das consequências que acompanham o erro, apesar das consequências que as nossas falhas trazem para nós, quando nós reconhecemos que erramos, quando nós assumimos que erramos, e quando nós nos arrependemos das nossas falhas, e quando nos mantemos fiéis às promessas que fazemos, nós podemos ainda assim alcançar a misericórdia do Senhor. Porque Deus, nesta situação aqui, Ele transforma a maldição em bênção. Porque Josué chama os gibeonitas e dizem assim, por conta da falha de vocês, vocês vão ser nossos servos, vocês vão ser carregadores de água e lenhadores para o altar do Senhor. Reduziu eles à escravidão. Mas eu entendo, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela pode entrar com providência e transformar a maldição em bênção. Porque aqueles povos pagãos que agora estavam dentro de Israel, incorporados à nação de Israel, apesar de Josué os tornar escravos, essa maldição Deus transformou em bênção a partir do momento que estes povos pagãos começaram a ter acesso ao altar do Senhor, a participar dos sacrifícios, levando água para a purificação do altar, mantendo a chama do altar acesa, não permitindo que o fogo do altar se apagasse. Eles começaram a ter contato com a grandeza e com a glória de Deus. Aqueles povos que estavam distanciados de Deus são atraídos agora para perto da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, eu entendo que não há fracasso, que não há derrota, que não há erro na nossa vida, que Deus não possa entrar com providência quando nós reconhecemos a nossa miséria e pedimos ajuda da parte de Deus. Deus entra com providência e Deus transforma toda a maldição em bênção para que o seu nome venha a ser glorificado. É por isso que eu amo a esse Deus, porque Ele fala na sua palavra que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Não há falha que o Senhor não possa transformar em vitória, não há fracasso, não há derrota que Deus não possa transformar em vitória quando nós nos prostramos aos pés de Jesus e pedimos misericórdia. Por isso o caminho, meus irmãos, não é quebrar as promessas, mas sim pedir misericórdia diante de Deus, porque Deus pode nos dar graça e nos fazer vencedores em quaisquer circunstâncias negativas que nós pudermos nos colocar. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que o seu povo seja abençoado. O desejo de Deus é que o seu povo seja próspero, mesmo que haja percalços ao longo do caminho. A graça de Deus sempre estará disponível para nós. E se mostra neste caso, sendo derramada sobre um povo pagão. Nós éramos também, meus irmãos, povos que estavam distante do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em inimizade contra Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Esta história dos gibeonitas não é muito diferente da nossa história.
porque nós não merecíamos a presença do Senhor, não merecíamos estar dentro da casa do Senhor, mas a graça de Deus nos abraçou, não importando as nossas falhas, porque quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando o homem reconhece que ele tem a necessidade de um Salvador, e se coloca aos pés da cruz, de lá emana graça sobre a vida dele. E por isso não há circunstância adversa que Deus não possa transformar em bênção. Foi assim na vida dos gibeonitas, é assim também na nossa vida. A graça de Deus, ela sempre será mais abundante do que as nossas falhas. Sempre será. Mas além disso, nessa guerra que Israel teve que entrar para defender os gibeonitas, que está ali no capítulo 10, para mim, uma das maiores vitórias que o povo de Israel alcançou no livro de Josué, se não a maior, foi esta vitória sobre os 5 reis, porque a palavra do Senhor diz que Deus lutou por Israel naquele dia. Deus entregou os inimigos nas mãos de Israel. O Senhor entrou com providência e mandou grandes pedras de granizo, e o texto diz que mais morreram inimigos pelas pedras de granizo que Deus mandou do que pela espada dos israelitas. Foi neste contexto que Josué, depois da sua fraqueza, depois da sua queda, podemos dizer assim, se coloca diante de Deus e ora dizendo: sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E a palavra do Senhor diz que o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Por isso, meus irmãos, eu sou apaixonado pela graça de Deus. Porque momentos antes, dias antes, Josué e os líderes de Israel haviam pecado, falhado, desobedecido a Deus, feito um acordo que não deveriam ter feito. Mas dias depois eu vejo Deus transformando aquele erro em bênção. E um homem, quem sabe arrependido com toda certeza, faz uma oração a Deus e algo maravilhoso acontece, o sol para, por quase um dia inteiro. E o Senhor dá grande vitória a Israel, atendendo a oração de um homem. É por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Eu sou apaixonado pela graça de Deus, porque graça é favor imerecido. Nós não estamos aqui, meus irmãos, por causa da nossa bondade, ou por causa da nossa capacidade, ou por causa das nossas qualidades, não. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Não merecemos estar aqui, mas a graça de Deus foi abundante sobre mim e sobre você, e nos trouxe para cá, apesar da nossa miséria. Quantas pessoas que eram indignos, até mesmo de estarem ocupando posições na sociedade, eram mal vistos por todos, mas a graça de Deus o alcançou, e hoje estas pessoas estão assentadas nos lugares celestiais em Cristo, por conta da graça, que é sempre abundante na nossa vida. Eu sou apaixonado pela graça de Deus, porque, meus irmãos, nós somos falhos. Às vezes nós entramos em situações que não deveríamos entrar. Às vezes nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado. Estas decisões trazem consequências, sim, porque não há como nós escaparmos
de consequências que nós mesmos procuramos, mas eu vejo em tudo isto um Deus que ainda assim tem sempre misericórdia para dar aos seus filhos. É por isso que eu me alegro quando eu leio em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã, todas as manhãs, todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Daqui mais algumas horas estará terminando mais um dia, mas assim que o sol nasce no dia seguinte, as misericórdias do Senhor, elas estão sobre a nossa vida mais uma vez. Por isso vale a pena servir a Jesus, por isso vale a pena caminhar com Jesus, porque caminhar com Jesus é uma vida que nós vamos vencendo e caminhando de vitória em vitória. Apesar de percalços no caminho, mas a graça de Deus sempre nos dá poder para nos levantarmos mais uma vez. Porque o sangue do Senhor Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. E concluindo, recapitulando o que nós falamos então, terça passada e nesta noite, nós precisamos entender que todas as decisões que fizermos, por mais simples que sejam, nós precisamos consultar a Deus. Porque quando nós consultamos a Deus, Deus sempre tem orientação para nos dar. Aquele irmão, aquela irmã que busca conselho aos pés do Senhor, nunca vai ser envergonhado nas suas decisões. Nunca. Eu gosto muito da história de Davi, de um homem que aprendeu a consultar a Deus. Quando ele saía, antes de sair para uma batalha, ele pedia orientação ao Senhor: Senhor, eu devo ir para a batalha? Deus dizia, ia. Deus dizia, vai. E ele ia e conseguia grande vitória. Outra vez ele ia sair para a batalha e consultava a Deus, e Deus dizia, não vai. Mas faz o seguinte, monta uma estratégia, vai por trás, e eu vou te dar vitória. E ele era vitorioso porque ele consultava a Deus. O segredo das nossas vitórias, meus irmãos, está em consultar a Deus. Mesmo que sejam decisões grandes ou pequenas, importantes ou mais simples de tomarmos. Porque Abraão um dia pensou que estava tomando uma decisão muito simples, muito fácil de tomar. Sara chega para ele e diz assim: olha, eu não vou engravidar, então você toma Agar, a minha serva, porque através dela eu vou ter um filho. E naquela época, o código de Hammurabi permitia que, se a primeira esposa fosse estéril, um homem poderia ter a segunda esposa. Parece que não era algo extremamente fora da realidade aquilo que Abraão estaria fazendo, mas ele tomou uma decisão sem consultar a Deus, porque o propósito de Deus era com Abraão e Sara, não era com Abraão e Agar. E olha a situação que o mundo árabe está hoje, por conta da decisão precipitada de um homem. Não podemos agir por impulso, não podemos ceder à pressão. As formas que Deus nos orienta, a palavra de Deus, a oração, buscando conselhos com pessoas mais estruturadas na fé. Tem pessoas, meus irmãos, que sempre têm um conselho da parte de Deus para nos dar. Tem pessoas que caminham há mais tempo com o Senhor, que estão mais em contato com o Senhor pela oração, pela meditação na Escritura Sagrada, que sempre tem um conselho da parte de Deus para nos dar. Agora nós precisamos entender que as decisões que nós tomamos e as palavras que nós empenhamos
Nós precisamos viver de acordo com as palavras que nós prometemos. Nós servimos um Deus que é fiel às suas alianças. Deus não quebra, nunca quebrou e nunca irá quebrar a aliança dele com o seu povo. Foi assim com Noé. Gênesis 9:15, Deus fez um pacto com Noé e não quebrou este pacto. Com Abraão, Êxodo 2:24, Levítico 26:42, Deus fez pacto com Abraão e não quebrou, não anulou a sua aliança. E por conta da sua fidelidade, Deus não quebra aliança conosco, com o seu povo. É por isso que, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos andar como nosso Pai Celestial anda em relação a nós, mantendo a sua aliança, mantendo as suas promessas, sendo fiéis aos acordos que Ele faz com o seu povo. E nós precisamos entender que não há erros que Deus não possa entrar com vitória e restauração. O fundamento para a restauração, na verdade, é reconhecer os nossos erros. Não há erro que Deus não possa consertar quando nós nos colocamos diante da sua presença. Deus é quem pode transformar fracassos em vitórias quando nós nos achegamos diante dele. Eu finalizo com o Salmo 51, que diz que a um coração quebrantado Deus não desprezará. Um coração contrito diante de Deus, que chega diante de Deus, humilde, não exaltado, humilde, e diz: Senhor, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu me coloquei numa aliança que eu não deveria ter me colocado. Eu empenhei a minha palavra quando eu deveria ter refletido melhor, consultado ao Senhor e tomado a decisão, e eu não fiz, e agora eu estou em aperto. Quando nós reconhecemos humildemente as nossas fraquezas e misérias, Deus pode entrar com restauração. Deus pode entrar com vitória. Deus pode entrar com milagre, porque a graça do Senhor é sempre abundante para nós, é sempre abundante para a nossa vida. Se coloque de pé nesta noite. Deus não quer, meus irmãos, que nós sejamos arruinados por conta das nossas decisões. E é por isso que Deus sempre nos dá a orientação que nós precisamos ter. Há algo que eu gosto muito, Paulo fala, que é a respeito da paz de Deus. A paz de Deus precisa ser juiz dentro do nosso coração. A paz de Deus precisa ser um árbitro nas nossas decisões. Se você tem uma decisão para tomar, e quando você pensa sobre esse assunto, ao invés de sentir paz de Deus, você sente angústia, corra, porque muito provavelmente não é de Deus. Agora, se você, diante de uma decisão que precisa tomar, sente paz da parte de Deus no teu coração, é um grande indicativo de que você será bem-sucedido na tua decisão. Consulte a Deus. Deus tem nos deixado a sua palavra. Há um Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que nos orienta, que foi deixado para ser o nosso consolo, mas também ser aquele que nos ensina todas as coisas. Você pode ser vitorioso nas tuas decisões se você consultar a Deus. Que nós possamos, meus irmãos, tomar sempre a decisão de buscar a orientação de Deus, porque se nós fizermos assim, nós seremos bem-sucedidos. Vamos orar.
Vamos agradecer a Deus. Se você precisa do favor do Senhor sobre a tua vida, você pode colocar a mão no teu coração e vou estar orando. Quem sabe você tem decisões para tomar nesta semana ou no próximo mês. Você está indeciso. Você não sabe qual é a melhor saída para você. Busque a Deus. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você desamparado. Ele não quer o seu erro e o seu fracasso. Ele quer a sua vitória. Mas quem sabe você já tomou decisões e hoje está pagando um preço por isso. Reconheça. Porque no teu reconhecimento Deus vai entrar com providência e te dar vitória nesta noite. Senhor meu Deus e Pai, nós oramos pela tua igreja, Senhor, neste momento, Pai. Após ministrarmos a tua palavra, a tua santa palavra, Senhor, eu creio, ó Deus, que tu tens pensamentos maiores e mais elevados do que os nossos pensamentos. Senhor, eu entendo que não há situação difícil que o Senhor não possa reverter mediante a nossa confissão, a nossa rendição, a nossa humilhação, a nossa disposição, ó Deus, em reconhecer o quão falhos nós fomos. Eu sei que a tua graça, Senhor, ela está disponível a todo instante, a todo momento, para nos abraçar, para nos colocar de pé mais uma vez, porque conforme a tua palavra diz, aonde abundou o pecado, a graça superabundou, e eu creio, ó Deus, na restauração de vidas, na restauração de casamentos, na restauração de famílias, ó Deus, na restauração de negócios que foram feitos e que estão indo por água abaixo. Eu creio na tua intervenção de misericórdia, Senhor, porque tu tens vitória para o teu povo, tu tens vitória para os teus filhos, tu tens vitória para o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja, o teu povo, e todos nós precisamos ser orientados pelo teu Espírito, aconselhados através da tua palavra, Senhor, através da tua paz. Senhor, derrama sobre nós a tua bênção nesta noite. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém.